Agora, aproveitar esse momento para dizer de como, entende, no Brasil se perpetua a injustiça social e a mentira, as fake news que tomaram conta da nossa sociedade. Primeiro, sobre a crise do IOF que foi votada ontem, ninguém sobe à tribuna para dizer que no governo anterior o IOF era 6,68%. E ele traçou todo o seu mandato com esse IOF. Aí ele fez uma lei para cair 1% ao ano. Por isso que nós estamos em 3,38%. E o ministro Haddad queria 3,35%. Para quê? Para ajustar as contas públicas. Mesmo assim, ele fez uma contraproposta. E é disso que eu quero falar. Da contraproposta. Primeiro, taxar bets. Gente, o que esses caras estão corrompendo a sociedade brasileira? Jovens, crianças jogando bets. Virou uma febre, é jogatina. E passar de 12% para 18% é pecado. Ganham dinheiro que nem água, enganando o povo na jogatina. Não pode arrecadar mais. Isso é aumento de imposto. É mentira. Eu quero dizer aqui, deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, saindo da reunião com o Haddad no domingo passado, falou o seguinte: nós precisamos arrumar um meio termo. E falou: tem 600 bilhões em incentivos fiscais que precisam carregar com a arrecadação. Sim, foi ele que falou. O Haddad inclusive corrigiu para 544 bilhões de reais de isenções e exonerações fiscais criminosas, porque isso é cada dia mais incorporado, como foi o caso dos 17 setores. Gente que não gera emprego, não distribui renda, tem isenções globais, grandes empresas não podem pagar. Chico Alencar, aqueles títulos que foram lançados, pagando zero, e eu quero citar alguns que estão no centro da polêmica: LCI, LCA, SRI, CRA, títulos agrários e títulos para a indústria imobiliária. Sabe quanto eles já arrecadaram e tem no estoque dos fundings? 1,7 trilhão, das quais 700 bilhões são investidos aí, ou no agro, ou o resto vai para o capital financeiro. Eles pagam zero de imposto, 5% não pode pagar. É uma mentira, assim como do nosso imposto de renda, a nossa comissão. Nossa comissão é o seguinte: até 5 mil, isenção de imposto de renda vai ficar 90% da população. O 0,01% da população que ganha acima de 600 não quer pagar nada. E não é verdade que eles vão pagar 10. Eles vão pagar 0,83 e o 10 é só com 1,200. E os super ricos não pagam imposto, não querem taxação de grandes fortunas, não querem taxação de grandes heranças, querem injustiça social. E é incrível que a maioria da Câmara dos Deputados, que representam esses lobbies e os seus próprios interesses do agro, da indústria, dos serviços, não tem vergonha de vir aqui e falar que isso é sanha arrecadatória. Não, isso é injustiça. Conclui, presidente, 30 segundos, obrigado. Isso é injustiça social, eu diria mais, é crueldade, é perversidade e para inviabilizar o governo, porque é 0,5% a mais de inflação. A inflação explodiu, a dívida pública explodiu. É proibido crescer. 3,4% do PIB é má notícia para os ricos, para o mercado. Menor desemprego é má notícia, porque distribui renda, as pessoas vão comprar mais, o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais, vai distribuir renda. Eles são contra distribuir renda.
gerar emprego. Essa é a injustiça que tem que ir para a televisão, para todos os meios de comunicação. Mas os neoliberais, a extrema-direita e o centrão bolsonarizado quer manter o povo pobre e oprimido. Primeiro eu queria colocar o seguinte: nós vamos votar ainda hoje o requerimento de CPMI sobre a questão do INSS, e é sobre isso que eu quero falar. Primeiro, senador Davi, queria me dirigir a Vossa Excelência, que há 1 mês e meio atrás colocou que essa não era uma pauta do Brasil. Lembro que Vossa Excelência fez essa declaração porque o governo começou uma investigação com 700 policiais federais na rua, mais de 100 da CGU, entende? Dezenas de mandatos de busca e apreensão e prisão no Brasil inteiro, na operação Sem Desconto, e era para investigar, sendo que os escândalos no INSS vêm desde o governo Temer e prosperaram ali. O Partido Socialismo e Liberdade sempre esteve à frente de CPIs, da justiça, da investigação, e participará de todas elas. Mas antes de falar dessa, eu quero falar da CPI de 8 de janeiro, da farsa da CPI do 8 de janeiro, proposta pelos bolsonaristas golpistas, porque eles queriam dizer que o governo Lula é que patrocinou o golpe, tendo tomado posse há 1 semana naquela bela festa de subida da rampa. Eles queriam dizer que é o governo que era culpado pelo golpe de Estado. Cínicos! O que aconteceu? Começou a CPI, muita agitação, chama o general Gonçalves, chama não sei quê. Depois eles se arrependeram e estavam lá só para fazer chacrinha. Quando se voltou contra eles, quando começou a investigação de fato, eles sumiram. Eles não tinham o que falar, porque teve uma tentativa brutal de golpe de Estado. Aqui vai acontecer o mesmo. Vai ter um efeito bumerangue, porque a hora que a Polícia Federal desvendar todas as investigações, nós vamos chegar a conclusões muito interessantes para o Brasil. Mas antes eu queria colocar o seguinte: o governo Lula, ou quem tiver culpa de ministro que foi mandado embora, entende? De presidente do INSS que era corrupto, como aquele Stefanuto, todos que paguem pelos seus crimes, as associações que meteram a mão nos cadastros de aposentados e pensionistas. Nós queremos fazer justiça, mas nós queremos também dizer que quem iniciou o processo de investigação foi este governo, no governo Lula. E eu quero já dar um briefing do quem, se eu participar da CPI ou quem participar do pessoal, já vai convocar. Eu quero falar do ex-ministro Onyx Lorenzoni, muito ligado ao careca da INSS, um dos maiores articuladores golpistas. 53 milhões, deputado, senador Exalci, 53 milhões. Esta figura aqui doou 60 mil ao candidato a governador Onyx Lorenzoni. O seguinte, que substituiu o Onyx, ministro da Previdência também, José Carlos Oliveira, também tinha ligações com lobistas e tinha como sócio um laranja que ganhava R$1.500 e era sócio de 2 empresas dele. Terceiro, se eu for falar de uma instituição chamada AMBEC, já dá para sentir o que é. E por que o governo desativou todos os filtros e a revalidação anual, que permitiu sim que o saque
aos trabalhadores e trabalhadoras, aos aposentados, vigisse e escalasse no governo Lula. Por isso, eu quero dizer a vocês, 8 das 11 entidades começaram... Mais um minuto. Só nessa questão, eles conseguiram, veja, desativando os filtros e etc., fazer com que milhares escalasse e muito toda os descontos dos aposentados. São bilhões de reais, 6 bilhões de reais, 1 milhão de pessoas, que se investigue tudo, não é problema. Por que escalou no governo Lula? Porque estava preparada a escada para alavancagem, que eram as empresas que foram fundadas ali, e mais do que isso, houve sim falhas do governo, tem que ser julgadas, mas querer fazer discurso anticorrupção aqui é um escárnio, é uma vergonha. Isso tudo é para livrar a cara e desviar a atenção da prisão de Jair Bolsonaro.